Poder estar mais uma vez com os irmãos, queremos saudar a todos, aos que se encontram em casa, de tal maneira que possamos todos estar na presença de Deus, cultuando mais uma vez ao Senhor, levantando louvores com muita alegria. Vamos nos colocar diante de Deus. Eu quero convidar você, neste momento, a um momento de oração, para que possamos todos, diante do Senhor, colocar nossa vida, desejando estar diante dele, prestando o nosso culto, de tal maneira que ele possa receber o nosso louvor como aroma suave às suas narinas. Eu quero convidar você à oração. Fecha teus olhos, baixa a cabeça, vamos orar ao Senhor. Meu Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia na nossa vida. Queremos, ó Deus, dizer da nossa alegria de poder estar na tua casa, de poder estar em comunhão com os irmãos. Queremos te pedir, Senhor, que desde já tu estejas dirigindo o nosso culto, que recebas como expressão de amor o nosso louvor, que cada música entoada neste lugar seja para ti, Senhor, como expressão de gratidão por tudo que tu tens feito na nossa vida, Senhor. Portanto, Pai, derrama sobre a tua igreja o teu Espírito. Chega, meu Pai, até cada lar que se conecta para te cultuar, Senhor, de tal maneira que possamos ser agradáveis a Ti, ó Deus. Obrigado mais uma vez, Pai. Nos inspira para que possamos louvar a Ti com alegria, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos. Amém. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém. Que nós possamos louvar ao Senhor, engrandecê-lo, dizer que Ele é digno, dizer que Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Declarem. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, Sua graça é manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, Sua graça é manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação. Quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar para o mal, aqui reina a luz. Entronizamos Cristo, Ele é o nosso Deus. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és
poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações. Nos rendemos, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações, operando maravilhas, transformando corações. Amém, Senhor. Declara ao Senhor: teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo. Senhor, não há outro como tu, só tu és Deus, tu és o maior, tu reinas sobre terra e céu, só tu és Deus, tu és o maior. Declara, Senhor, Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a ti levanto as minhas mãos para te adorar e sempre proclamar: teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo, santo, santo és Jesus, teu nome é santo, o teu nome é santo,
Santo, Santo és Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Declara, Senhor, digno és de glória e louvor. Levantemos nossas mãos e adoramos ao digno és de glória e louvor. Levantemos nossas mãs, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Amém. Eu estava no caminho de casa, na verdade do caminho do trabalho, e eu vim de Uber, né? E eu dizendo a ele na conversa que a gente estava tendo, que eu estava vindo para cá, para a igreja, para tocar. E aí ele disse, eu também tocava na igreja e tal. Eu disse, pô, cara, que bom, coisa boa. O louvor é algo que nos traz a presença, que nos traz sentir a presença de uma forma diferente. Aí ele fez, pois é, cara, mas eu estou afastado. E aí eu disse, nada por acaso, né? Nenhum encontro, nada que acontece é desviado de um propósito. Eu disse, a melhor coisa que o homem precisa fazer é se reconciliar. É entender que ele precisa reconhecer que sem Deus ele não é nada, sabe? Que a gente depende de Deus. Fiz, existe algo que é muito importante. Eu não poderia descer desse carro aqui sem dizer isso com todas as palavras e de forma muito clara, para que você não sobre nenhuma dúvida. A sua vida é muito melhor com Deus. A nossa vida sem a presença de Deus é algo que é vazia, sabe? E ele fez, cara, essa viagem foi uma das melhores viagens do meu dia. E eu terminei dizendo a ele, fiz, uma das coisas que eu tenho um pouco de experiência, por gostar muito de estar na presença de Deus, é que ela torna todo lugar diferente. Eu não tenho dúvida que esse carro, a partir de agora, ele não vai ser a mesma coisa. Porque nós temos um Deus que Ele muda a nossa história, amém? Não importa as circunstâncias, não importa como nós estejamos, nós possamos louvá-lo, adorá-lo. E isso vai fazer algo sobrenatural na nossa vida. E eu queria cantar esse louvor junto com a igreja, que nós possamos louvar o Senhor, sabe, esquecendo um pouco, trazendo leveza ao nosso coração, trazendo leveza a esse espaço, né? Mas que nada possa atrapalhar, sabe, o nosso louvor e a nossa adoração a Deus, amém? Declara ao Senhor. Perto quero estar,
aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Declara, Senhor, perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servos, teu amigo me tornei. Declara, Senhor, te louvarei. Não importam adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Nós te louvamos, Senhor. Não importa como estejamos, Senhor. Adorarei somente a ti, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Vamos trazer as nossas crianças se aproximarem do altar, para juntos estarmos orando, elas que vão participar da escola bíblica infantil. E você que está em casa também, chama o seu pequeno, chama seu adolescente, faz junto essa oração, coloca a mão na sua cabeça e ora. Enquanto as crianças se aproximam, eu quero lembrar a você que está conosco adorando na sua casa, que nós vamos ter o momento da Eucaristia. E você, no momento oportuno, já pode ir preparando o seu pão, o seu
cálice com vinho, com suco de uva, para junto podermos participar também. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Pai. Te agradecemos por mais um dia na Tua presença e apresentamos aqui, Pai, esses pequeninos que nos confiaste, Senhor, para que o Teu Santo Espírito, Pai, possa estar trazendo a eles o entendimento do que vai ser ensinado, Pai. Ó Pai, nós te agradecemos porque colocaste também no coração dos professores a certeza da Tua palavra. Colocaste no coração deles o aprimoramento para que eles possam passar a esses pequeninos palavras verdadeiras que vêm de Ti, Senhor. E agradecemos também aos pais, ao Espírito que ungiu os pais para que eles entendessem a importância de apresentá-los a Ti, para que eles cresçam, não só em estatura, Pai, mas também no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Ó Pai, dirige essa oração também a todas as famílias presentes e todas as famílias de todo mundo, Senhor Deus. Que o Teu Espírito esteja trazendo paz, reconciliação, perdão, Senhor Deus, harmonia no lar, porque nós dependemos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam um Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer de ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração Tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem Ti. Clare. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração Tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem Ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem Ti. Vamos tomar as nossas Bíblias. No Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 13, versos de 10 a 17. Vamos
abrir no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 13, versos de 10 a 17. E nós vamos fazer juntos a proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória te seja dada, ó Senhor. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não devia livrar este cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Palavra da salvação, glória te seja dada, ó Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. E eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém, Senhor. Amém. Meu Pai, quando os teus olhos são colocados sobre nós, a tua paz chega ao nosso coração. E é assim, Senhor, que nós queremos nos colocar diante de Ti, clamando para que Tu possas, ó Deus, usar a nossa boca, nossa mente, o nosso coração, de tal maneira que palavras de vida sejam trazidas ao coração do Teu povo, ó Deus. Que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração, sejam agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém, queridos. Há um clássico da literatura mundial escrito por Victor Hugo, intitulado de Corcunda de Notre Dame. E sempre que eu
leio essa história dessa mulher encurvada, curada por Jesus, eu lembro dessa história ou desse clássico da literatura mundial. O livro nos traz uma história onde ricos e pobres, mendigos, pedintes, pessoas que viviam à margem da sociedade, fidalgos e até pessoas que procuravam algum abrigo como fora da lei, se aproximavam da catedral lá de Paris, no centro de Paris, para de alguma forma serem abrigados naquele lugar. E esse livro conta a história de uma criança que foi abandonada, e essa criança é abandonada na catedral por conta de deformação no seu corpo. E ela cresce, se torna o sineiro da catedral, alguém que ia bater os sinos da catedral, mas cresce se escondendo das pessoas com vergonha da sua condição, por conta do preconceito, da deformação que tinha no seu corpo. E esse corcunda, chamado Corcunda de Notre Dame, se apaixona por uma cigana chamada Esmeralda, que também vivia ali na catedral, mas um dos guardas do rei acha a mulher interessante, leva a mulher consigo, e o que acontece é que essa mulher rejeita a este homem, e por conta da rejeição ele a coloca numa condição de morte. Condena essa mulher à morte, e no dia que ela seria executada, no momento em que ela seria executada, o Corcunda de Notre Dame vai até a praça pública, só que ele já chega lá em momento atrasado e apenas consegue ver a execução da sua amada. Uma história que termina com um final triste, infeliz. Aliás, o próprio livro traz uma história que esse Corcunda revoltado, irado, ele atira o bispo lá de cima da catedral e o bispo morre por conta disso, né? Ainda bem que a gente não tem nenhum Corcunda de Notre Dame hoje aqui na igreja para ele jogar os bispos de catedral abaixo, né, gente? Mas essa história termina assim, com esse homem atirando e depois ele some e alguns anos depois ele é encontrado morto junto ao túmulo da sua amada. Uma história de um final profundamente triste, infeliz, onde Victor Hugo mostra uma sociedade marcada pela ignorância, pelo preconceito, que rejeita tudo aquilo que é diferente, considerando feio ou perigoso. E essa mulher encurvada que nós lemos nesse texto do Evangelho segundo Lucas, eu gosto de olhar vendo algumas semelhanças com esse clássico de Victor Hugo, principalmente quando a gente olha para preconceito, para exclusão e para sofrimento ao longo da sua vida. Essa mulher que era excluída do convívio social, vai encontrar-se com Jesus e a história dela tem um desfecho completamente diferente do desfecho da história do Corcunda. Vamos encontrar aqui um desfecho feliz. Aquela mulher que andava fisicamente olhando para os pés por causa da doença, uma mulher que certamente andava cabisbaixa por conta do sofrimento na sua alma, dos sofrimentos por conta da sua própria geração, das pessoas do seu tempo preconceituosas, também excluíam essa mulher e tudo isso pesava sobre ela. Uma mulher que portava uma enfermidade, e o texto bíblico diz que essa enfermidade poderia ser vista inclusive como resultado de pecados cometidos. E a gente, quando olha para essa história, vendo essa mulher levando essa enfermidade, ela era certamente acusada pelos religiosos do seu tempo como uma mulher impura, pecadora, porque naquele tempo as enfermidades eram consideradas consequências de pecados cometidos pela pessoa por alguém da sua própria ascendência familiar. Mas a realidade é que essa mulher andava triste, tudo certamente doía na vida dela e doía em função dessa enfermidade que ela portava. Acontece, meus irmãos, que pela graça de Deus essa mulher encontra com Jesus
num sábado da sua vida, e ela é alvo do milagre do Senhor sobre ela. Charles Spurgeon, o grande pregador, diz que os milagres de Jesus são como sermões para os nossos olhos. É verdade. E é nesse contexto de um milagre de Jesus poder ser observado, ou ser lido, né, e vivido como um sermão para os nossos olhos, que nós queremos destacar alguns pontos importantes nesse texto que nós lemos no Evangelho segundo Lucas. De imediato o texto nos mostra algo muito interessante, que Jesus tinha um costume de estar na sinagoga. Jesus tinha costume de estar presente naquele que era o lugar onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus. E certamente ali também ele participava dos debates e ele ensinava ao povo agora já adulto. Agora, tudo isso acontecia na vida de Jesus, porque certamente quando criança, né, e a gente sabe disso, o próprio texto nos mostra os pais de Jesus conduzindo Jesus ao templo, e nós vamos ver Jesus então, já na sinagoga, aos 12 anos, lendo o texto do profeta Isaías, dizendo que hoje se cumpre essa escritura ao ler o texto do profeta Isaías. E o interessante é que Jesus não ia para aquela sinagoga apenas participar das conversas, dos debates. Jesus não ia ali apenas para ensinar, Jesus ia para adorar a Deus, Jesus ia para participar ativamente da vida do seu povo, ou do povo de Deus, reunido naquele lugar, que era casa de oração, casa de adoração, casa de ensino de palavra de Deus. Mas Jesus participava ativamente das atividades, inclusive agindo em favor do povo de Deus. É isso que nós vamos encontrar aqui. A atitude de Jesus aponta para essa importância na vida de cada um de nós como filhos de Deus, a importância da vida em comunidade, para que nós juntamente, como povo de Deus, possamos louvar, possamos adorar a Deus, possamos agradecer a Deus pelo que Ele faz na nossa vida, para que possamos também, juntamente com o povo de Deus, servir a Deus como igreja, participando das suas diferentes atividades. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que esse texto me inspira e mostra a importância de cedo a gente colocar nossos filhos, nossas crianças, né? Quando o texto bíblico diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, é porque nós estamos caminhando no caminho também. Então nós devemos caminhar com o Senhor, ensinando a criança a caminhar, porque quando ela crescer e já estiver adulta, ela jamais esquecerá desse caminho. Isso é uma grande lição para cada um de nós, porque assim nós facilitamos a mensagem do Evangelho para que ela seja plantada no coração dos nossos filhos, eles possam crescer na presença de Deus. Mas Lucas também traz, agora focalizando a história desta mulher, dizendo que Jesus estava ensinando e veio uma mulher possessa de espírito de enfermidade, já havia 18 anos, e ela andava encurvada sem de modo nenhum poder endireitar-se. O evangelista traça então o perfil dessa mulher, e é importante, é interessante que nós olhemos para isso, uma mulher que se encontrava escravizada por este espírito de enfermidade já há muito tempo, né? O texto nos diz inclusive que Jesus, ao perguntar para aqueles que eram líderes, ou as pessoas que estavam na sinagoga, se era justo liberar o boi e o jumento para ir comer e deixar aquela filha de Abraão presa, se isso seria justo. Então uma mulher que se encontrava escrava já há muito tempo, 18 anos de escravidão, cativa de Satanás, conforme diz o próprio Cristo. Aliás, eu sempre digo assim, amigos, irmãos, queridos, não existe doença que eu creia que seja coisa de Deus. Eu acho que tudo quanto é de doença vem do diabo, porque nunca vi uma coisa tão ruim. De uma dor no dedo do pé, até uma dor do dente, por onde você passar, a tal da enfermidade é uma coisa que é desconfortável, incomoda.
traz profundo desconforto para a vida da gente. É possível, quando a gente olha para esse texto, essa mulher 18 anos, escravizada, né? Presa, escrava dessa enfermidade, ela tivesse, quem sabe, cometido algum pecado mesmo. E por isso o texto diz que ela era prisioneira de Satanás, mas pode ser simplesmente porque esse era o pensamento vigente da época. E a gente tem que entender que tem doenças que acontecem sim como consequência dos nossos pecados. Mas tem enfermidade que ela vem e você não tem nem o que fazer. Você não tem culpa. Está na origem do pecado, na verdade, está na queda do ser humano, que entra a morte na vida da gente. E quando nós observamos essas histórias, vendo diferentes razões para que uma pessoa possa andar encurvada, entendemos que o pecado é uma das coisas que torna as pessoas alvo de pesos que são colocados nas suas costas, ou fardos pesados que nós muitas vezes temos que arrastar, pesos que vêm sobre nós de tal maneira que quando nós pensamos nessas pessoas encurvadas, somos levados a pensar ou a refletir como o salmista Davi, que por conta de pecado cometido, escreve lá no Salmo 36, dizendo assim: estou encurvado e muitíssimo abatido, o dia todo saio vagueando e pranteando. Davi se sentia encurvado por conta do peso do pecado que estava sobre ele. Mas, queridos, nós também podemos inferir que a prisão daquela mulher fosse além da enfermidade, fosse algo muito mais grave ainda. Pecados cometidos, não confessados, que foram somatizados e ela se tornou alguém enferma do corpo, porque essas coisas acontecem durante muito tempo em sua vida. Aquela dor se arrastava e se arrastava junto com ela a dor do preconceito. Certamente ela se sentia envergonhada, constrangida de sair de casa, de ir a algum lugar e ser vista como uma mulher pecadora. A deformação não estava presente apenas no seu corpo, mas sua alma também se encontrava de alguma forma deformada por conta da forma como ela era vista. E a gente pode imaginar a impossibilidade de olhar nos olhos dos outros com naturalidade, a impossibilidade, né, de caminhar firme como as outras pessoas caminhavam, as dores que ela portava nas costas, quem sabe a dificuldade de deitar à noite para dormir por conta da enfermidade, a dificuldade de caminhar. Tudo isso certamente mexia com a vida dessa mulher. E a ela restava apenas andar olhando para os seus pés. Seu rosto provavelmente não tinha expressão. Deveria ser algo de vergonha e dor, apesar de o texto não falar, mas é algo que a gente pode imaginar. Uma pessoa que andava envergonhada e sentindo dores. Ela não tinha facilidade de perceber a expressão no rosto dos outros também. E quem sabe muitos sentimentos nos seus relacionamentos ficavam perdidos por conta de tudo isso. Preconceito que fazia com que ela não se sentisse igual às demais pessoas também pesava sobre ela. Quem sabe sua identidade se encontrava também destruída, então tudo era muito difícil. A enfermidade colocada no seu corpo como influência de Satanás, como disse o próprio Cristo, levando esta mulher a tanto sofrimento. E nós podemos imaginar alguma coisa ainda mais distante. Onde aquela mulher iria encontrar cura? Podemos nos remeter a uma outra história de uma mulher enferma há 12 anos, tendo um fluxo permanente de sangue, tinha gastado todo o dinheiro seu com os médicos e ninguém a havia curado. Pode ser que essa mulher tivesse dentro da mesma perspectiva, já sem esperança de cura, já não lhe restava mais o que fazer. Mas essa mulher parece também ser uma mulher de fé, uma mulher que se encontra na sinagoga, apesar
da sua condição, apesar de ser vista com preconceito, ela vai até a sinagoga. E Jesus fala inclusive dela como uma filha de Abraão. E a gente, quando pensa em Abraão, pensa sempre em Abraão como o pai da fé, né? Certamente Jesus falava dela como descendente de Abraão, como povo de Deus, uma judia, né? Então ele estava falando nesse sentido, mas certamente uma mulher de persistência, uma mulher que insistia em estar presente na vida da sinagoga. E é isso que Lucas traça como perfil desta mulher. E daí, queridos, nós podemos tirar algumas lições importantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, as nossas limitações não devem ser impedimentos para que nós possamos perseverar ao longo da nossa vida. Se temos diante de nós algum desafio, precisamos perseverar, precisamos insistir, jamais abrir mão. Algumas vezes nós temos dificuldades de ordem física, ou quem sabe de ordem emocional, e queremos desistir de lutar. E nós precisamos lutar, precisamos insistir, precisamos perseverar. Às vezes a luta parece demorar muito tempo. E parece mesmo, o sofrimento ele parece que se torna muito mais difícil quando se torna mais demorado. Mas precisamos crer que em Cristo Jesus nós temos esperança. Ele disse que nós já vencemos o mundo, seja qual for o final da nossa história, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E precisamos então, meus irmãos e irmãs, perseverar exercitando a nossa fé, entendendo que às vezes a tribulação vem ou a prova vem por meio de uma enfermidade, mas ela vem para nos fazer melhores. É Deus trabalhando na nossa vida para aperfeiçoar a nossa existência de tal maneira que a gente possa parecer-se com o seu Filho Jesus. Ao mesmo tempo, meus irmãos, nossas limitações também não podem ou não devem nos afastar da comunhão com os nossos irmãos. A mulher estava enferma, ela estava lá no meio dos outros, estava presente na sinagoga. Ela não abriu mão de estar participando do culto, participando dos momentos importantes de comunhão no meio do povo de Deus. E é interessante que eu fico olhando para os nossos dias e tudo parece um motivo para a gente não estar presente no culto, na igreja. Eu não estou nem falando desse tempo de pandemia. Esse tempo de pandemia é completamente compreensível quando alguém se preservando por receio e faz medo porque tem muita gente morrendo mesmo. Alguns se recolhem porque estão mais vulneráveis. Mas em tempos normais, às vezes, eu estava com dor de cabeça, não fui para o culto. Olha, é aí que você deve ir, para que você possa pedir oração, que mãos sejam impostas sobre você e você possa, pela fé, também ser curada. Mas, às vezes, parece que um pequeno motivo é motivo para não estar presente dentro do culto, ou não estar em comunhão com o povo de Deus, cultuando ao Senhor. Outras vezes, gente, é uma pequena discordância, um discorda do outro, e aí começa aquela novela, porque discordou, não consegue se entender com o irmão. Não vou mais para a igreja não, porque eu estou chateado com fulano de tal. Que coisa feia, gente. Isso é muito feio. Jesus disse, olha, se você tem alguma coisa com o seu irmão, vá até ele, converse. E eu te garanto que se você fizer isso, você vai resolver o drama. Por maior que ele seja, porque isso é palavra de Deus, e a palavra de Deus não falha. Se você tiver bom coração, tiver disposto a resolver o problema, você vai até seu irmão e você conversa, e você haverá de se entender, e haverá então uma cura nos relacionamentos entre irmãos. E nós precisamos então não nos afastar da nossa comunhão. E é isso que vem como lição ao nosso coração. Mas Lucas também traz, além dessas coisas, o texto nos mostrando um Cristo em prontidão. Jesus está atento a tudo. Jesus está atento principalmente ao ser humano, a nós. Ele está preocupado com as pessoas. O texto mostra
A atitude de Jesus, como ele dá importância às pessoas. Aliás, eu diria para você que o ministério de Jesus inteiro sempre foi focado nas pessoas. As pessoas, o ser humano é o alvo maior do amor de Deus. E Jesus então está ligado, está de olho nas pessoas, está atento. A reunião estava acontecendo na sinagoga, as coisas estavam andando. Quando, de repente, diz o texto, vem aquela mulher e Jesus olha e percebe a chegada daquela mulher. Jesus está observando as coisas. E Jesus, vendo aquela mulher, interrompe. Ele não está preocupado se o momento era um momento solene que estava acontecendo, mas ele olha para aquela mulher, ele interrompe o que estava acontecendo. O texto diz que ele estava ensinando, ele para de ensinar, porque as pessoas são prioridade, e olhando para as pessoas, ele vê esse ser humano aí sofrendo, prisioneiro, e então ele para olhar para esta mulher, porque ele deseja libertar aquela mulher da sua escravidão. Jesus não simplesmente olhou para aquela mulher, mas ele olhou com misericórdia, porque esse é o olhar que ele deseja que nós tenhamos, que nós possamos olhar um para o outro com misericórdia, com o amor de Deus presente na nossa vida. E Jesus então se deixa comover, porque ele se identifica com as pessoas, ele se identifica com o nosso sofrimento, se identifica com cada uma das pessoas que neste dia estão passando por sofrimentos. E eu quero dizer então para você, meu irmão e minha irmã, se este é o momento em que nós estamos passando por sofrimento, nós precisamos ter certeza que Jesus continua olhando para nós. Ele não tirou o seu olhar de sobre nós. Ele continua atentamente observando como é que nós estamos. E no momento preciso, no momento adequado, ele haverá de intervir na história, haverá de estender sobre nós a sua mão, realizando aquilo que é o seu propósito. Eu sei que neste momento muitos se encontram em sofrimento, pessoas estão sofrendo porque perderam pessoas queridas em sua família. Pessoas estão sofrendo neste momento internadas em UTI de hospitais, quem sabe entubados, sem perspectiva de vida. Pessoas estão sofrendo porque estão procurando, quem sabe, um leito de UTI, nem isso estão conseguindo neste momento, jogados aí nos corredores de hospitais, passando por situações terríveis de miséria. Mas eu quero dizer que mesmo assim Jesus continua atento às nossas necessidades. Quando Jesus vê aquela mulher corcunda entrando na sinagoga, ele põe em prática aquilo que ele tanto falava. Ele põe agora a misericórdia em prática. Jesus chama aquela mulher e é claro que algo importante também acontece nesse momento. Parada no ensinamento, vem aquela mulher, porque Jesus a chamou, ela teve que dar passos na direção de Jesus. Uma mulher que obedientemente ouve a voz do Senhor, se desloca e vai até o Senhor. Isso também é uma lição, queridos, para a nossa vida. Precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus, nos momentos críticos, mas também em qualquer outro momento da nossa vida, para obedientemente seguir a direção que Ele nos dá. E aquela mulher vai até Jesus e quando chega a Ele ouve algo maravilhoso. Mulher, tu estás livre, você está agora livre da sua enfermidade. E Jesus disse que Lucas disse que Jesus não simplesmente disse: você está livre da sua enfermidade. Mas que Jesus impõe sobre aquela mulher as suas mãos, e quando a gente vê esse ato de Jesus colocando em prática essa misericórdia, vê também Ele colocando em prática o poder de Deus para curar alguém que Ele desejava tanto curar. Sabe, irmãos, Jesus não estava preocupado com as questões de lei, o peso da lei sobre o povo, porque a lei também pesava, e muita gente andava corcunda porque carregava peso de lei nas suas costas,
Jesus não estava preocupado se aquele dia era um sábado, ou domingo, ou segunda-feira. Aliás, em outro momento ele diz que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, ou seja, o homem tem prioridade, tem ascendência sobre os dias da semana. Ele é prioridade também sobre o tempo. Jesus pagou o preço dos questionamentos que ele havia de enfrentar por conta dos religiosos. Ele saberia muito bem como responder, como assim o fez. Jesus enfrentou tudo isso e apenas impôs as mãos sobre aquela mulher para que ela imediatamente se endireitasse e pudesse glorificar a Deus. Essa é a atitude. Quando Jesus endireita a nossa vida, endireita para que nós possamos glorificar ao nosso Deus. Nós estamos vivendo em um mundo, queridos, encurvado. O nosso mundo se encontra encurvado em consequência dos pecados que nós estamos vendo esse mundo viver, um mundo dobrado aos desejos pecaminosos, ao mesmo tempo pessoas sendo oprimidas, sendo cobradas para que vivam conforme padrões do mundo presente. As pessoas são massacradas, elas têm que se adaptar, esse é o desejo social, precisam viver conforme os padrões do mundo, e nós, como filhos de Deus, precisamos entender que esse não é o chamado para a nossa vida. Não precisamos andar encurvados conforme anda esse mundo no qual nós vivemos. Como eu disse, existem pessoas hoje vivendo encurvadas por conta do peso da própria religião, não desejando viver a graça de Deus, mas vivendo ainda presos, escravos da lei, como diz o apóstolo Paulo, deixam de viver a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. Pessoas ainda carregando fardos pesadíssimos, encurvados, com sentimentos de culpa por pecados cometidos que não conseguem ou não querem confessar, porque preferem ter razão do que confessar os pecados cometidos ou esconder, porque têm vergonha de falar sobre os pecados cometidos. E eu fico imaginando aqui pessoas prisioneiras em nossos dias, tendo a oportunidade de serem libertos, mas quem sabe a vaidade, os desejos, as loucuras desse mundo continuam mantendo as pessoas escravas, prisioneiras, porque elas não querem se libertar. E sabem o que acontece? Eu sempre fico imaginando como as doenças vêm por conta dessas coisas. A gente somatiza. Os sofrimentos da alma geram sofrimentos também no corpo. Em algum lugar, em determinado momento, pipoca aquilo que nós estamos vivendo como dramas na nossa alma, como culpas, por exemplo, que nós levamos. E aí vem a grande pergunta: o que fazer? Como tratar essa questão? Desejamos realmente ser curados, libertos das nossas enfermidades? E eu fico aqui imaginando o salmista Davi, tanto ele como esta mulher encurvada no texto de Lucas, encontrando um final feliz. E o texto nos mostra exatamente isso. Pessoas que voltam a olhar para frente, contemplando um futuro cheio de esperança. Porque esse é o projeto de Deus para a minha vida e para a tua vida. Que nós possamos desencurvar para olhar para frente, na esperança do porvir, ao mesmo tempo olhando para cima, contemplando a glória de Deus. Nós temos muitos motivos para louvar e agradecer a Deus. Davi, naquele momento infeliz da sua vida, vendo o seu pecado destruir a sua existência, ele é confrontado pelo profeta Natã e ele imediatamente diz: eu pequei contra o Senhor. Ele não tentou negociar, botar uma desculpa, ele disse: eu pequei contra o Senhor. Simplesmente ele reconheceu o pecado dele, ele caiu diante de Deus, se prostrou diante do Senhor. E aí, imediatamente, Natã disse: também o teu pecado foi perdoado pelo Senhor. E ao ser perdoado, Natã recupera a alegria de viver, recupera a sua comunhão com Deus, e nós vamos encontrar o salmista lá no Salmo 32, escrevendo assim: como é feliz aquele
que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Pesava sobre ele. E essa mulher que vai ao encontro de Jesus lá na sinagoga de forma semelhante tem também um final feliz. Ao encontrar Jesus, ouvir a voz do Senhor, ela se dirige até ele, ouve dele que ela está livre da enfermidade e ela passa então a glorificar a Deus, agora endireitada, olhando para frente, podendo ver a todos, novamente tendo dignidade de vida, contemplando esperança diante dela e podendo olhar para o alto, rendendo graças a Deus, glorificando ao Senhor. Sabem, queridos, eu quero concluir dizendo para você que essa passagem bíblica nos estimula a buscar a Cristo, buscar a Jesus, para que Ele possa tirar de sobre nós os fardos pesados que nós arrastamos muitas vezes ao longo da nossa vida. Coisas pequenas às vezes, mas nós vamos levando, vai ficando pesado, vai ficando difícil de conviver com isso. O profeta Isaías, numa profecia messiânica, ele diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por conta das nossas iniquidades. Ele conclui assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia, graças a Deus por isso. O Senhor continua olhando para nós, continua atento, queridos. O castigo que haveria de pesar sobre nós, pesou sobre Jesus, para que nós não precisássemos de arrastar pesados fardos. Seja culpa que nós arrastamos, seja uma enfermidade. E às vezes, como eu disse, enfermidades que vêm, surpreendem a nós, enfermidades que nós não esperávamos, não tem nada a ver com pecados cometidos por nós, simplesmente fazem parte da vida do ser humano. Hoje nós estamos aqui falando sobre esse tema, sobre este assunto, e está aqui no templo Carla e Jonatas, com Laurinha. Laurinha foi vítima de uma enfermidade, uma apendicite aguda, e foi uma coisa que a gente vê a mão de Deus sendo estendida sobre ela, salvando essa filha, curando, e nós estamos aqui hoje também rendendo graças a Deus por isso. No final, ou mais próximo do final do culto, após a Eucaristia, nós vamos dar chance para que eles possam contar essa história e vocês possam contemplar a glória de Deus, possam também glorificar a Deus e possamos fazer isso junto, glorificando ao nosso Deus pela bondade e pela misericórdia do nosso Deus, para que nós possamos sempre entender que temos a oportunidade de encontrar a Cristo, para que Ele possa desencurvar a nossa vida e nós possamos andar não mais olhando para os pés, mas olhando para a frente e olhando para o alto, glorificando ao nosso Deus, e que assim seja. Eu quero orar com você, baixa a tua cabeça, fecha os olhos, por favor. Meu Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez por este dia onde Tu falas ao nosso coração, nos trazendo, Pai, lições importantes para a nossa vida, de tal maneira que nós possamos perseverar, não abrir mão de estar presentes na comunhão dos santos, Teu povo, que nós possamos, Pai, entender que mesmo que tenhamos ainda fardos pesando sobre nós, nós temos a Ti, ó Jesus, olhando para nós, que Tu continuas, ó Senhor, sendo o mesmo, misericordioso, amoroso, desejando que a nossa vida seja uma vida onde nós andamos de cabeça erguida, cheios da Tua dignidade, ainda que nós não mereçamos, Senhor. Amém, Senhor. E assim, meu Pai, eu quero te pedir, Senhor, estende sobre a Tua igreja a Tua mão, derrama sobre ela a unção do Teu Espírito, renovando vida, trazendo aqueles que se encontram encurvados, mais uma vez, a Tua oportunidade de cura, cura de saúde física, saúde emocional, para que possamos, como filhos do Deus Altíssimo,
caminhar com alegria renovada no nosso coração, firmes e cheios de esperança em Ti, Senhor. Obrigado, Pai, por este amor incontido e incondicional. É assim que eu quero orar a Ti, te louvando por Cristo nosso Senhor. Amém. Você convida a igreja a ficar de pé. Declare ao Senhor: Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus é digno de louvor. Jesus recebe adoração. Vamos nos saudar uns aos outros com o abraço da paz, mas que esse abraço seja com os grupos familiares, liberado, mas com os que estão distantes, você abraça com o coração, e nesse abraço você reconcilia-se, você libera perdão, você libera amor que vem do alto. E agora, reconciliados uns com os outros, vamos trazer nossos dízimos, nossas ofertas, nossas contribuições, para que haja mantimento na casa do Senhor. Amém? Vamos fazer isso com muita alegria. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar
ti. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Senhor meu Pai, eu te agradeço, Pai, por esses dízimos e essas ofertas, Pai. Eu te peço que abençoe as pessoas que vão cuidar desses recursos e que dê a eles sabedoria, Pai, para cuidar da tua casa. Pois tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu quero convidar você a continuar em pé. Nós vamos ainda, neste momento solene, eucarístico, estar louvando a Deus, agradecendo hoje de forma especial pela vida de Laura, né? Eu quero fazer o seguinte, eu quero pedir à família de Laura que, se ela puder, a gente vai manter distância, mas você vem aqui para o altar e a gente vai estar aqui próximo. Vamos manter distância, mas vamos ficar aqui louvando a Deus, agradecendo pelo dom da vida. E a família vai representar todo mundo que tem motivo hoje de gratidão a Deus. Fiquem do lado de cá, por favor. Vai representar todos que agradecem a Deus pela saúde, pela cura, por mais um ano de vida, por motivos específicos pelos quais Deus tem nos abençoado. Meu Pai, é com gratidão que nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, Te louvando com alegria por bênçãos específicas recebidas de Ti, crendo que Tu és esse Deus maravilhoso que jamais esqueces de nós, que as portas dos céus continuam abertas, sendo derramadas bênçãos sobre bênçãos diante do Teu povo, sobre o Teu povo, Senhor. Queremos de forma especial Te agradecer hoje pela vida de Laura, pela cura, restabelecimento da sua saúde, mas também, Pai, pela vida de todos aqueles que têm motivo de gratidão a Ti neste momento. Toda glória e ação de graças te sejam dadas, ó Deus, de infinito poder e amor, por toda a criação, e também porque Tu nos fizeste a Tua própria semelhança. Porque quando nós caímos em pecado, enviaste misericordiosamente em nosso socorro Teu único Filho, Jesus Cristo, o qual para a nossa redenção tomou sobre si a natureza humana e sofreu morte e morte de cruz. Te agradecemos, Pai, porque Jesus realizou um sacrifício único, perfeito, completo para a remissão de pecados de toda a humanidade. E na noite em que foi traído, o Senhor Jesus, tendo tomado o pão, deu graças, o partiu e entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é rasgado por vós, comei dele todos. De forma semelhante, após haver ceado, o Senhor estendeu o cálice aos discípulos, dizendo: este é o sangue, este é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado por vós e por muitos para a remissão de pecados. Bebei dele todos. E disse mais o Senhor: porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciarão a minha morte. A tua morte, Senhor, nós anunciamos, a tua ressurreição nós proclamamos, e a tua vinda nós esperamos, dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. E assim, Pai, nós pedimos que Tu te dignes abençoar e santificar a estes elementos, o pão e o cálice, separados do uso comum para o uso específico neste momento. Que Tu possas também, meu Pai, estender sobre a Tua igreja os Teus dons, de tal maneira que haja edificação do Teu povo. Por isso nós Te glorificamos, adoramos, bendizemos e agradecemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu quero convidar você, neste momento, se for possível, como família, dar as mãos. Se não for possível, continue com as mãos soltas, mas vamos orar juntos o Pai Nosso, a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. O cálice que abençoamos, a comunhão do sangue do Senhor. Vamos repetir, porque nós, embora muitos, somos um só corpo. Como povo de Deus, como corpo de Cristo, todos nós somos convidados a participar da mesa do Senhor, independente de ramo denominacional. Essa mesa não é mesa dessa igreja, a mesa é mesa de Cristo, e é Ele quem convida todo aquele que é membro do seu corpo para participar da Eucaristia. Eu quero apenas sempre trazer aqui as advertências da palavra de Deus, quando Paulo, escrevendo à igreja lá em Corinto, diz assim: examine-se cada um a si mesmo, coma do pão e beba do cálice, porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Paulo está chamando a atenção para que a gente tenha a oportunidade de, sempre que cair, confessar os nossos pecados, para que nós possamos participar dignamente da mesa do Senhor. Nós vamos ter agora um momento de oração, de confissão de pecados. Eu quero pedir a você que é assentado, em pé, de joelhos, como você achar melhor, você possa estar na presença de Deus, confessando pecados, para que todos nós possamos participar com dignidade da mesa do Senhor. Amém? Olha para dentro de ti, sob a luz do Espírito Santo de Deus, confessa os teus pecados. Olha onde caíste. Ó Pai, nós, pelo teu Santo Espírito, sabemos que temos pecado contra ti, contra o nosso irmão, contra a natureza, contra nós mesmos, Senhor Deus. E arrependidos, ó Pai, confessamos esses pecados, Senhor Deus. Vai no fundo do nosso coração e nos sonda, Senhor, e nos perdoa, Pai. Nos perdoa, nós te suplicamos, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós. Ó Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo fardo que tiras de nós com teu perdão, Senhor, e nos tornas dignos de participar de tua santa mesa. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Todos nós somos convidados a participar da mesa do Senhor. Vamos fazer isso pegando os elementos. Eu quero pedir a você que pegue os elementos, segure aí com você e aguarde para que todos nós juntos possamos participar dessa celebração eucarística. Amém? Então, enquanto louvamos ao Senhor, você se aproxima e mantém com você os elementos. Teu sangue leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, de céu teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele.
onde posso me achegar, somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Juntos vamos participar deste momento. Disse Jesus: este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. Nós, ao ver se abre, o Senhor disse: este é o sangue, este é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança, que também é derramado por vós e por muitos para a remissão de pecados. Bebei dele todos. Meu Pai, é com gratidão que nós te louvamos por este momento de banquete, a Tua presença, desejando que Tu possas estar renovando a aliança em nós, Senhor. Renova, Pai, a nossa vida, nos sustenta durante mais esta semana, de tal maneira que possamos caminhar sempre na Tua presença. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, enquanto Laurinha se aproxima com a família, acho que Carla vai falar, não é isso? Jonathan também, se for o caso, podem vir. Eu quero dar apenas um aviso, o restante a gente vai ler no boletim, não é? E esse aviso é que no domingo, dia 20, nós teremos o culto no templo. Não mais teremos o culto, né, sendo realizado fora do domingo, porque já estaremos liberados das restrições das autoridades e poderemos sim fazer o culto acontecer no nosso horário tradicional. Então, no próximo domingo, dia 20, nós teremos o culto às 10 da manhã. Não teremos ainda o culto à noite, porque continuamos ainda com restrições, podendo funcionar das 6 da manhã às 18 horas, né? E teremos assim o nosso culto às 10 horas. Amém? Louvado seja e agradecido o nome do Senhor de nossas vidas. Amém? Nós estamos aqui reunidos hoje para glorificar a Deus e dar graças pelo livramento. Pode? Tá. Certo. E agradecer pelo que Deus fez na vida de Laura. Foi um livramento muito grande. Quem conhece Laurinha sabe que ela é um docinho, mas é uma pipoquinha. Não para. E no sábado, dia 29, não foi? Ela se queixou de uma dor na barriga. A princípio, a gente pensou que era uma coisa bem simples, aí fez uma medicação e disse: olha, filha, se não melhorar, aí você avisa para a gente e vê o que faz. No domingo, ela acordou chorando, já um pouquinho febril, e eu disse: então vamos para o médico. Nesse tempo que a gente estava se organizando para ir, ela dormiu e passou o domingo inteiro deitada,
com um pouquinho de febre e se queixando bem pouquinho da barriga. Mas aí quando foi de 11 horas no domingo, ela disse: mamãe, minha barriga está doendo muito. Mas ainda assim, do jeitinho dela, calminha. E aí a gente levou ela para a emergência. E no primeiro exame que foi feito, foi visto que ela estava com apendicite. E como eu estava sozinha com ela lá na emergência, acho que os médicos não queriam me apavorar, mas correram rapidamente com a cirurgia, já disseram que era um caso cirúrgico, mas não tinham me dito que já tinha estrangulado. E aí, ela na segunda-feira, dia 31, de 8 horas, já estava no bloco cirúrgico. E ali a única coisa que eu clamava a Deus era que não deixasse ela sofrer. Porque a gente não sabia o que é que ia acontecer naquela sala, mas eu acreditava com toda a fé no Deus de Abraão que Ele ia livrar minha filha, a nossa filha. E eu orei muito, eu clamei a Deus que não deixasse ela sofrer. E, para a honra e glória do Senhor, o médico saiu da sala de cirurgia, dizendo que correu tudo bem, apesar de o abdômen dela estar todo tomado de pus, porque já tinha estrangulado, e foi ali que eu soube, mas que estava tudo bem. Ela ficaria 5 dias internada para fazer um acompanhamento e um tratamento com antibióticos, e assim foi feito. Ele disse: olha, se tudo correr bem, ela vai ter alta na sexta-feira, hoje completa 8 dias, e para a honra e glória do Senhor, mais uma vez, tudo correu bem, ela respondeu super bem ao tratamento, e hoje nós estamos aqui, né, Laurinha? Para agradecer ao Senhor o livramento. Amém. É isso, irmãos. Amém, queridos. Eu quero louvar a Deus por esta família, agradecendo ao Senhor. A gente pode crer que Deus continua fazendo milagre, viu, gente? Ele usa o médico, mas o milagre é do Senhor. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Irmãos, alguém aniversariando hoje ou... então fica em pé, já está ali. Fica em pé, Aline. Muito bem, vamos cantar um parabéns animado então hoje, viu, gente? Tem alguém aniversariando. Mais alguém? Então fica em pé, meu irmão. Fica em pé. Vamos cantar parabéns aqui. Vamos louvar a Deus por isso. Vamos cantar parabéns aí. Quem está próximo e a família pode abraçar representando o povo de Deus inteiro. Parabéns pra você dessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, do nosso porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Amém. Deus os abençoe, dê a vocês muitos anos de vida, felicidade plena. Continuem caminhando com Jesus, que com certeza Ele vai trazer alegria ao coração de vocês. Agora, tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez nesse culto? Se tiver alguém aqui, fique em pé, meus irmãos, por favor, fiquem em pé. Nós queremos identificar bem vocês. É uma alegria poder estar com vocês hoje aqui. Queremos dizer a vocês que voltem sempre, se for assim o desejo no coração de vocês. Se alguma coisa deu errado, nos perdoem, né? Mas sejam muito bem-vindos em nome do Senhor. Vamos cantar uma música também? Pode abraçar com família. Amigo, a alegria é ter você aqui. Nos dá sempre vontade de cantar e de dizer que Cristo quer te oferecer a alegria de viver. Aceite o seu amigo, ele será.
Queremos que você volte outra vez e novamente lhe diremos que foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você. Deus os abençoe, sejam muito bem-vindos e voltem sempre com a graça de Deus. Amém. Queridos, eu falei que tinha só um aviso, né? Domingo, dia 20, culto será no templo, né? Às 10 da manhã, como a rotina anterior da gente, né? E domingo nós temos também, às 4 da tarde, a escola bíblica. Temos, na quarta-feira, 19 horas, o doutrinário por videoconferência, não é? E a quinta-feira as mulheres estão orando, 19 horas, também se juntem a elas, vamos ficar em pé. Vamos sair do templo, mas não vamos sair da presença de Deus. Vamos continuar nosso culto fora das 4 paredes do templo. Que Deus nos abençoe. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, o nosso Salvador e Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco e conosco habite hoje e sempre. Amém. Portanto, irmãos, vamos na paz de Cristo, sejamos corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. Sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos continuar louvando. Vamos louvar esse louvor. Vamos cantar. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. Nas montanhas e males, desertos e mares que atravessam, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Declara mais uma vez. Cada vez que a minha fé nos dá, Senhor, nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam para minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se rompendo em fé.
natural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.